Bem-vindos a mais uma conversa sobre saúde sexual e reprodutiva. A doutora Amália Pacheco esteve desde sempre muito ligada à saúde sexual e reprodutiva, à imunodeficiência e ao rastreio do cancro do colo do útero. É ginecologista e obstetra no Centro Hospitalar Universidade do Algarve, na unidade de Faro, presidente da delegação do Algarve da Associação para o Planeamento da Família, sócia fundadora da Sociedade Portuguesa de Contracepção e tem mais de 40 anos de carreira, uma missão de vida. Doutora, já lá vão uns aninhos desde que se graduou em Medicina, no ano em que eu nasci, 81, o que muito lhe agradeço também, a sua missão de vida. O que é que a levou a seguir ginecologia e obstetrícia? Desde sempre o pensar na mulher e o pensar na saúde da mulher. Quando era pequenina, adorava brincar com bonecas e era engraçado. O que eu fazia era cortar a barriga às bonecas, meter lá dentro papelitos e depois adesivo. Já a fazer cesarianas? A tratar a barriga das mulheres, porque eu achava que tinha que um dia tratar as mulheres. E só para vos contar um caso que o tratar as mulheres fez com que eu tivesse um traumatismo craniano. Isto porque pensei, para tratar as mulheres no mundo, eu devia me atirar de um avião. E então na casa dos meus pais havia um quintal e umas escadas para uma varanda. E o que é que eu fiz? Subi, tinha um toldo e atirei-me para tratar das mulheres. E daí trabalhar no Serviço Nacional de Saúde tanto tempo, porque também é um desporto radical, não é? Desporto radical. E uma vivência radical. Mas eu desde sempre pensei em ser ginecologista, mas sabe, o meu percurso não começou logo na ginecologia. Eu, quando me licenciei, ainda tive alguns anos até entrar na especialidade. Mas passei pela medicina geral e familiar, que foi um orgulho. E na medicina geral e familiar, as áreas que eu mais me dediquei foi ao planeamento familiar. Nessa altura, nos anos 80, faziam-se muitas jornadas de planeamento familiar. Foi quando se começou a falar de contracepção, foi quando se começou a falar mais de pílula, foi quando se começou a falar dos dispositivos intrauterinos e haviam as jornadas. E o início de carreira começou muito também dentro dessa área. Foi sempre uma maneira. Eu tinha, por um lado, que pensar na saúde da mulher, percebe? E sempre muito a pensar qual era o direito realmente que deveria de surgir. Nós sabermos que, em termos da nossa saúde, mas do nosso direito à maternidade, o ser mãe, como é que podíamos também programar a gravidez para que ela fosse uma gravidez planeada e no momento certo? E esses foram sempre os meus grandes objetivos, mesmo como médica de família. Mas o bichinho estava mesmo na ginecologia. Estava mesmo na ginecologia e na obstetrícia, porque a ginecologia é uma especialidade muito vasta. Uma especialidade, por um lado, médica, dentro da parte da obstetrícia, mas, por outro lado, uma especialidade também cirúrgica dentro da ginecologia. Mas, para mim, o importante era e é, e continua a ser o mesmo, porque eu continuo a ser uma médica do Serviço Nacional de Saúde, a defender a causa da mulher, a defender a saúde sexual e reprodutiva dela, mas não só, o estar presente nos rastreios. O estar presente nos rastreios para a boa saúde e para poder dizer como é que se pode prevenir algumas doenças que têm capacidade de ser prevenidas, nomeadamente o cancro de colo do útero. E essa, se bem que a saúde sexual e reprodutiva seja muito aquilo a que eu me dediquei, mas o rastreio, sobretudo o rastreio do cancro de colo do útero, que nós sabemos que hoje podemos salvar mulheres se as soubermos rastrear, tem sido sempre o meu objetivo de vida. E a doutora assistiu também à criação e implementação de uma vacina, não é? Para o HPV, sim, primeiro claro. nas meninas, depois também nos rapazes, não é? Sim. Isso é uma grande vitória. É, e nós, Portugal, somos um país que nos orgulhamos nisso. Na vacinação, nós temos 94% das mulheres que hoje têm 30 anos vacinadas. E temos os rapazes que já começaram em outubro de 2020 a vacinação. Claro que na corte dos rapazes ainda só temos 63%, mas também é importante, porque é uma infecção, o HPV não está só na mulher, o HPV está no homem também. E, portanto, sabemos que é relacionado com muita patologia e está relacionado, um carcinogénio que está relacionado com 5% dos cancros. Daí que
Sabemos que o cancro de colo do útero, o cancro da vulva, o cancro da vagina, o cancro do pênis, o cancro do ânus, estão muito relacionados com esta infecção e daí o nosso papel ser fundamental, não só incutir na vacinação, mas também nos rastreios. E o vírus do HPV é um vírus que, não sabendo, mas está presente em muitas pessoas, não é? Pode depois degenerar. Sendo todos nós, em qualquer momento da nossa vida, temos uma infecção HPV, mas temos atenção, não podemos dizer que vamos todos ter uma patologia. Não, nós conseguimos rastrear e diagnosticar, porque entre o momento da infecção e da evolução passam-se muitos anos. E, portanto, entre o momento de infecção e a lesão poderá ir até 10 a 20 anos. E nós temos todo o tempo para poder rastrear e tratar. A prevenção da saúde sexual é também a prevenção de uma fertilidade saudável, não é? É claro que sim, a prevenção da saúde sexual, quando nós estamos a fazer a prevenção, não é só no aconselhamento na contracepção, é também no aconselhamento dos rastreios das infecções de transmissão sexual, nos rastreios de patologia, nomeadamente do colo e da mama, e temos de ter no nosso papel muito de aconselhamento sobretudo em rastreio para uma boa vivência e para uma boa saúde. E também essa questão de mantermos hábitos saudáveis, porque Claro, boa parte disso é meio caminho andado, não é? Claro, os hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável, tudo faz parte. E não só. Alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis e também não descurar uma boa vigilância em saúde. Hoje em dia temos o pilar da saúde, no final qual é? É a medicina geral e familiar. Esse é o pilar da saúde em Portugal. E, portanto, temos o nosso médico de família. Irmos ao médico, fazemos os nossos rastreios com eles, porque é nos cuidados básicos que estão os rastreios. Fazemos a nossa vigilância, sabemos como estamos, porque em termos da especialidade, nós muitas das vezes já vamos quando o médico de família tem que referenciar, porque ele próprio já não o consegue fazer e tratar, e precisamos dos cuidados diferenciados. Mas nós temos que pensar sempre na nossa saúde base. E a saúde base está nos cuidados de saúde familiares, no princípio que é uma medicina familiar. Aliás, a saúde sexual é um direito humano e está precisamente agora a celebrar 50 anos, não é? A carta foi redigida há 50 anos. Anos portanto, e este ano, até posso dizer já aqui, como uma das fundadoras e vogal da Sociedade Portuguesa da Contracepção, todos os anos nós fazemos a nossa reunião e este ano vai ser o nosso tema vai ser os direitos sexuais e reprodutivos. Muito bem. Mais tarde depois irão falar sobre isso, não será agora, antes da reunião, vai ser só em setembro. Esta questão da relação saudável com a sexualidade não é só saudável biologicamente falando, não é? Tem uns parâmetros psicossociais também associados e tem esta questão de falarmos do que é isto de uma sexualidade bem vivida. Uma sexualidade bem vivida tem a ver também com o aconselhamento na contracepção. Não sermos hormonofóbicos como eu, que não gosto de hormonas. Eu não quero nada com hormonas. Com hormonas, eu acho que é assim. Hoje em dia é a sociedade e a sociedade está nas jovens no zen. Eu costumo dizer no zen. No zen anti-hormonas. Não, mas nós temos é que saber explicar. As hormonas não fazem mal. As hormonas têm que ser utilizadas quando têm que ser. E o efeito não contraceptivo de uma contracepção é que é importante. Porque há muitas doenças que possam surgir e que nós podemos melhorar. E isso é que a pessoa tem que ter atenção. O hormonofóbico, QB. mas não sempre, porque se tiver patologia, imagino, já hoje falou aqui sobre endometriose, sobre síndrome do ovário poliquístico, sobre o problema muitas das vezes na adolescência com acnes exuberantes. As mulheres, nós temos que elucidar o benefício que possam ter em relação, e não dizemos que a hormona vai fazer mal, ou que vai engordar e que vai ficar muito gorda, ou que vai deixar de ser fértil porque as tomou. Não. Vamos ver que elas muitas das vezes até são terapêuticas e não vão provocar a doença. Mas isso é um mito ou de facto antigamente as primeiras pílulas eram mais pesadas? Ou... Não, ouça, as pílulas progressivamente têm vindo a aumentar.
se no início nós começávamos com doses muito elevadas e progressivamente as doses têm vindo a diminuir, sobretudo nos estrogénios, progressivamente estamos com doses muito mais baixas, mas por sua vez estamos com prostagénios muito mais seletivos e, portanto, o efeito biológico dos prostagénios é importante, porque eles atuam de maneira diferente. Daí, quando damos as pílulas, não são todas iguais. Uma pílula não é igual para todas as mulheres. As pílulas são diferentes de acordo com as mulheres que nós temos na frente. E, portanto, não pode ser hormonofóbica. O que é que mais preocupa as mulheres hoje em dia, doutora? Quando entram no seu consultório, o que é que sente que é a maior preocupação? Hoje em dia a maior preocupação é fazerem rastreios e saber se estão saudáveis. O peso, sabe que o peso da comunicação social, o peso das apps, dos doutores Google, em termos hoje, tem um peso grande. E muitas das vezes as mulheres querem saber se estão bem. Ai, doutora, fui ao médico, fiz um rastreio, tenho HPV, vou morrer. É uma coisa assustadora, porque não estão suficientemente elucidadas. Outras, porque é o problema da contracepção, que também vão muito porque era, e outras é o problema da não engravidar. Hoje em dia isso é uma coisa que preocupa muito as mulheres e que vão e que dizem, tento engravidar há imenso tempo, não consigo, ajude-me, o que é que se passa comigo? São três grandes, e os rastreios, sobretudo na parte oncológica, também têm um peso muito grande na vida da mulher hoje. Essa questão da fertilidade, a doutora que depois acompanha muitos casos, é muitas vezes visto como a mulher a não cumprir o seu papel na sociedade, não é? Um peso que às vezes ainda está muito associado à mulher, quando a mulher tem o direito legítimo de escolher se quer ou não, e também de, se não correr bem, está tudo bem também, não é? Sim, está muito, sabe porquê? Porque ainda existe o peso da família e o peso dos amigos. Porquê que não engravidaste? Eu acho que no século atual isso já devia ter sido ultrapassado há muito tempo e que ainda não é. Faz falta falar sobre estas coisas com abertura, não é? Com Eu acho que tranquilidade. sim, faz falta com tranquilidade. E também saber dizer, se não conseguir, não conseguiu. Mas saber viver bem essa parte. Eu, por exemplo, costumo dizer, primeiro avaliar, mas não é avaliar só a mulher. Hoje podemos avaliar o casal, mas também só a mulher, porque vivemos numa sociedade diferente. Mas quando temos que avaliar o casal e se algo não corre bem, também desmistificar e dizer não corre, porque nós não conseguimos fazer mais. E tentou, mas não conseguiu. Mas tem que continuar a ter a sua vivência. A vida para lá disso. A vida tem outras situações e pode ter outras oportunidades. E a gente tem que dar essas outras oportunidades. A oportunidade não é só dizer que tem que ir e tem que fazer o tratamento e que tem que cumprir. Pode nunca cumprir. Mas o importante é, lá está, manter a sua manter a sua vida dentro dos parâmetros corretos. E a saúde sexual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar físico, mas também emocional, mental e social. Claro. Portanto, não estamos só a pensar sexualidade, sexo, por favor. Não é isso. Se bem que também é bom, não é? Claro, mas pronto, não estamos a pensar só nesse aspecto. Estamos a pensar na vida da mulher em si. Muito bem, doutora. Então, o maior conselho que pode dar a quem nos estiver a ouvir neste momento é, de facto, fazerem rastreios, ter um estilo de vida saudável, desporto, alimentação, não serem hormonofóbicos como eu, mas pronto, dentro destes equilíbrios, não é? Tentarem estar atentos também para o seu próprio corpo. Eu acho que sim, tem que estar atentos, terem que fazer os rastreios. Hoje Portugal tem alguns rastreios que estão implementados e eu acho que o Serviço Nacional de Saúde temos também que realçar esse papel. Há um rastreio organizado em termos do rastreio da mama, pelo Serviço Nacional de Saúde, que nós, por exemplo, aqui na nossa região, o rastreio começa aos 50 anos, com uma periodicidade de 2 em 2 anos e que vai até aos 70. Temos o rastreio do cancro de colo do útero em todas as ARS,
porque o rastreio do cancro de colo do útero é dependente das ARS e que está decretado desde 2017 com uma periodicidade de 5 em 5 anos, feito com o teste HPV, é nas mulheres aos 25 anos e até aos 60, portanto há que cumprirem esse calendário em termos dos seus rastreios. E depois não só ter uma alimentação saudável e uma vida saudável. E a saudável também passa por relaxar, não é? E não Pois, pensar. pois. Difícil nos tempos de hoje. Difícil nos tempos de hoje, onde o trabalho muitas das vezes não deixa e as pessoas pensam muito. As dificuldades da vida hoje fazem com que não se relaxe tanto quanto se devia. E diz também a pessoa que dedicou mais de 40 anos da sua vida ao Serviço Nacional Isso de aí Saúde. posso dizer, sim. É preciso apostar mais no Serviço Nacional de Saúde? A resposta pública nesta altura é suficiente? Não, eu acho que tem que se apostar mais no Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos num momento em que temos uma carência de médicos no Serviço Nacional de Saúde enorme e nós temos que apostar nele. O pilar da saúde é o SNS. Eu que sou uma médica defensora do SNS e por isso há 42 anos estou nele. Muito bem. E obrigada por isso, doutora Amália. Foi um prazer conversar consigo. Já sabe que os conselhos estão dados e, portanto, ficamos a contar que trate da sua saúde sexual e reprodutiva.